Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão, hein? Sextou, papai, sextou daquele jeito, vamos que vamos. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao canal onde a gente fala bastante aí sobre o mundo de apostas esportivas com bets, análises, dicas, palpites e muito mais prognóstico, muito mais coisa para vocês voltado ao mundo das apostas esportivas, tá? Lembrando sempre vocês, tanto o conteúdo aqui do YouTube quanto o conteúdo do Telegram, a gente traz vocês de forma 100% gratuita, tá? Então clica no link, manda para todo mundo, já encaminha para geral para assistir o vídeo e entrar no nosso grupo do Telegram, porque a forra lá tá pesada, apesar de ser data FIFA, beleza? Estamos caminhando a passos largos para mais um mês fechando no positivo, com a graça de Deus e as nossas análises daquele jeito, fechou? Bom, peço desculpa para vocês desde já, porque vou ter que estar usando dois aplicativos, o Radar Esportivo e o Score 365. Por quê? Porque alguns jogos amanhã de campeonatos de ligas brasileiras não tem aqui no Radar, então vou estar usando outro aplicativo para trazer um conteúdo bem bacana para vocês, beleza? Gravando o vídeo agora para amanhã, sabadão, dia 25 de março, grade um pouco mais, como é que eu posso falar? Um pouco mais reduzida do que a gente tem num sabadão, mas temos coisa boa, tem semifinal no Gaúcho, tem semifinal no Paulista A2, tem semifinal na Copa do Nordeste, então tem muita coisa boa, tem Eurocopa, tem segunda divisão da Turquia, que o pai aqui domina daquele jeito, fechou? Então sem mais enrolação, vem comigo, bora pro vídeo que tá daquele jeito, tá o filézão do boi, beleza? Então, pra gente começar às 7h30 da manhã, já vamos começar logo naquele trava-línguas, tá? Jogo da TFFL One, que é a segunda divisão da Turquia. A gente tem o Kocaeliungultu recebendo o Gençlerbirliği, tá? Jogo muito bacana, jogo muito disputado, porém, jogo de times opostos no campeonato. Vou explicar pra vocês primeiro como que funciona a TFFL 2, que é a segunda divisão da Turquia, tá? Então é o seguinte, os dois primeiros times na primeira rodada, na primeira fase, jogos de ida e volta, são 19 jogos, 18, 36. São 36 rodadas onde recebem jogo dentro de casa e fora de casa. Os dois melhores pontuadores têm o acesso garantido à primeira divisão da Turquia já imediato, tá? E depois, do terceiro ao sétimo, eles vão para um outro quadrangular onde se enfrentam e aí o campeão desse quadrangular final assume a terceira colocação geral e aí consegue o acesso automaticamente, tá? Então assim, sobem 3 e descem 3, fechou? Então pra gente começar, o Gençlerbirliği está em quinto colocado com 26 pontos, 13 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 46 pontos na tabela, tá? Ele está exatamente 7 pontos de vantagem do Manisa, que também joga amanhã. Então assim, o Kocaeliungultu joga em casa, tá? Tem uma das melhores campanhas jogando em casa e recebe o Genk, tá? O Genk, a única coisa que tem aqui a favor do Genk é o seguinte, tá em 17º colocado com 17 pontos, uma vitória o deixa a um ponto só do Erzurum aqui, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então por isso, creio num jogo muito aberto, um jogo onde a vitória depende de, cara, ambos precisam da vitória, tá? O Genk, ele vem numa fase muito ruim, já o Kocaeliungultu, ele vem numa fase muito melhor, tá? Vou trazer dados importantes aqui pra vocês, para depois a gente poder chegar numa análise bacana junto aqui, fechou? Então, ó, dados importantes dessa partida, tá? O Kocaeliungultu, ele venceu 3 dos últimos 4 jogos, ele teve um mais de 2,5 batendo nos 3 dos últimos 4 e jogando em casa nos últimos 5 jogos ele não perdeu, ele vem de 3 vitórias e 2 empates, é um time que está numa ascensão bem bacana nessa reta final aí, nessas 11 rodadas finais aí que faltam para acabar a segunda divisão da Turquia, beleza? Já pro lado do Gençlerbirliği, ele não venceu 3 dos últimos 4 jogos, tá? Teve um menos de 2,5 gols em 5 das últimas 5 partidas e jogando fora de casa ele vem de 4 derrotas e 1 vitória, porém essa uma vitória que ele teve foi contra o terceiro colocado da competição, beleza? Foi enfrentando o Pendikspor fora de casa, então assim, geralmente quando o Genk enfrenta times de mesmo esquadrão, de mesmo patamar, acaba perdendo ou tropeçando e joga bem porque joga totalmente retrancado contra times melhores, explorando o contra-ataque, beleza? Os últimos jogos entre eles são jogos de uma superioridade bem pequena do Kocaeliungultu, mas uma superioridade, tá? Tivemos um 2-0 pro Kocaeliungultu, 2-0 pro Genk e 2-0 pro Kocaeliungultu, tá? Então assim, jogo bem disputado, vai ser um jogo muito pegado, creio eu, um jogo muito aberto mesmo para ambos os lados. A vitória tem que vir para ambos os lados, tá? Então assim, o que eu aconselho para vocês? Leva no live, vê como é que vai começar o time do Kocaé. Se o time do Kocaeliungultu começar bem, vitória do Kocaeliungultu, odd 1,75, beleza? Gosto muito também do mercado de over 1,5 gols, tá? Mas tá 1,29. Então leva pro ao vivo e vê e sente qual vai ser a melhor oportunidade. Se a odd bater rápido, essa odd de 1,5 gols, ficha na odd de 1,5 gols. Se não, leva pro ao vivo, vê como é que vai ser a postura de ambos os times e mete ficha na vitória do Kocaeliungultu em casa, beleza?
Continuando na TFF2, 10 horas da manhã, o Altay recebe o Manisa, tá? O Manisa é um time muito, como posso... Cara, muito meio de tabela e por incrível que pareça, nessa rodada, nesse campeonato, ele tá brigando ali para entrar nesse quadrangular final, tá? Então assim, o time do Altay tem 26 rodadas, 7 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, é um time que tem perdido bastante, tá? E o time do Manisa em 25 jogos, 10 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, tá? O Manisa tá a 39 pontos, se ele ganhar esse jogo de amanhã, ele encosta no Bodrum Sport aqui e acaba tendo a sua vaga nesse quadrangular final. Então vejo também amanhã um jogo muito aberto, muito disputado por ele. Por quê? O Altay está com 25 pontos, creio que vai ser time de meio de tabela. Tem 11 rodadas a ser disputadas ainda, então em 11 rodadas, cara, dá pra fazer 33 pontos, muita coisa a disputar. Porém, o time do Altay é um time que tá oscilando bastante, tá? Oscilando muito no campeonato. Então assim, creio mais em um jogo tendencioso aí pro lado do Manisa, tá bom? Dados importantes. O Altay, ele marcou em 8 das últimas 10 partidas, ele não venceu 8 das últimas 10, então ele tem sempre perdido ou empatado quando marca gols. Então é um time que faz bastante gols e uma defesa que leva muitos gols também, a defesa do Altay, beleza? E em casa, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, fechou? Pro lado do Manisa, que é hoje o 7º colocado do campeonato, ele não venceu 8 das últimas 10 partidas jogando fora de casa, tá? Aqui tá até expresso para vocês. Um under 3,5 batendo em 9 dos últimos 10 jogos, tá? E jogando fora de casa, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. É um time que perdeu pouco jogando fora de casa, tá? Ambos os times, ó, média baixa de gols e média um pouco mais alta de gols sofridos. Então as defesas têm ficado sem sofrer gols muito pouco tempo e têm falhado em marcar mais vezes, tá? Então assim, é um jogo pegado, vai ser um jogo muito bacana. Os últimos confrontos entre eles são confrontos de 1-1, 4-2 pro Altay e um 2-0 pro Manisa, tá? Então assim, não quero estar buscando muito vitória seca de um ou vitória seca do outro. Vou estar buscando o mercado de ambas marcam, por quê? Se o Manisa, cara, quer chegar, quer brigar, quer estar nesse quadrangular final, precisa vencer a maioria dessas partidas que tem ainda, dessas 11 partidas. E o Altay, se pensa em ainda alcançar alguma coisa, ele que está 10 pontos atrás do quadrangular final, se pensa em alcançar alguma coisa, não pode perder pontos dentro de casa, tá? Então creio que o jogo aqui para ambas marcam é o melhor cenário para a gente estar buscando. Beleza, galera? Bom, então saindo lá da Turquia, vamos dar um pulinho nas eliminatórias da Eurocopa, que amanhã a gente tem 2 joguinhos bacanas que eu separei pra vocês, tá? Jogo às 16h45, Espanha recebe a Noruega jogando em casa, esse jogo vai ser em Málaga, tá? No estádio do Málaga. A Espanha, como a gente já sabe, decepcionou na Copa do Mundo, perdeu nos pênaltis, a Noruega já que nem foi pra Copa do Mundo, porém, a Noruega tem sido uma pedra no sapato de todas as seleções europeias quando se enfrenta, tá? Lembrando que o melhor jogador da Noruega junto com o Odegaard, que é o Erling Haaland, atacante do Manchester City, não está convocado, está lesionado, está fora do jogo contra a Espanha. Então tem aí um desfalque bem importante para o jogo de amanhã, a seleção da Noruega, tá? Ambos eles estão no mesmo grupo, é a primeira rodada no grupo A junto com Escócia, Chipre e Geórgia. Vejo aqui a Noruega brigando com a Escócia nessa classificação aí dessa Euro, tá? Chipre e Geórgia acho que já estão jogando já na parte inferior da tabela, tá? Mas Espanha, Noruega e Escócia tendem a brigar aí os 3 times pelas 2 posições. Eu vejo a Espanha um pouco acima de todos eles, tá? Dados importantes pra gente buscar aqui. A Espanha, ela teve um dupla chance a seu favor em 13 dos últimos 15 jogos, exatamente, perdeu só 2, tá? Marcou o primeiro em 5 dos últimos 6 e jogando em casa, nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, tá? Já a Noruega, que tem dados importantes também, tá? Apesar de não ter vencido 3 dos últimos 4 jogos, o ambas marcam bateu em 4 das últimas 5 e jogando fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas. Então assim, o time da Noruega, como eu falei, é uma pedra no sapato dos últimos tempos, tá? Atenção, muita atenção mesmo. E esse mercado precificou a Espanha como super favorito. Porém, a Espanha amanhã tem umas novas contratações, Oyarzabal, Iago Aspas, então tá testando uma seleção nova, uma seleção jovem aí, tá? Então vamos com calma nesse time da Espanha, vamos levar para o vivo e vamos ver. Já a Noruega vem com o que tem de melhor, vem com o Odegaard, vem com o Haaland que tá machucado que não joga, mas vem com o que tem de melhor na sua seleção, beleza? Cara,
muita atenção aqui que tem um mercado que me agradou muito olhando hoje em pré-live, tá? Os últimos confrontos entre Espanha e Noruega não são um confronto de uma discrepância absurda a favor da Espanha. A gente teve um 1-1 em 2019 e um 2-1 para a Espanha, tá? E o mercado que mais me agradou aqui foi o mercado de handicap asiático positivo, tá? O mercado de handicap mais 2 para a Noruega. O que significa o handicap mais 2? O jogo começa 2-0 para a Noruega, ou seja, se a Espanha ganhar de 2 gols de diferença, a gente tem o reembolso automaticamente do nosso valor apostado, tá? Então pra gente ter o head, a Espanha tem que ganhar de 3 gols ou mais, coisa que não vem acontecendo nos últimos confrontos, tá? E eu creio que vai ser um jogo muito pegado, um jogo muito disputado. O time da Noruega é um time que se defende bacana, tá? Então, handicap asiático mais 2 para a Noruega, pagando uma odd 1,62. Faz rápido, porque isso aí tende a cair, porque pra mim tá precificado errado, fechou? Às 16h45 também a gente tem a Croácia, terceira colocada na Copa do Mundo, recebendo o País de Gales que foi eliminado na primeira fase, tá? Cara, o legal aqui é o seguinte, Gareth Bale, a estrela do País de Gales, anunciou aposentadoria para a seleção, então não joga mais, tanto é que nem foi convocado, tá? E a Croácia vem com o que tem de melhor, Kovacic, Perisic, Modric. Cara, é um time muito forte realmente esse time da Croácia, tá? Então, dados importantes pra gente ter nessa partida, nos últimos confrontos e para esse confronto de amanhã entre Croácia e País de Gales. A Croácia teve um dupla chance ao seu favor em 22 dos últimos 24 jogos, ou seja, nos últimos 24 jogos perdeu apenas 2 jogos. Tá? O under 3,5 em 8 das últimas 10 partidas e jogando em casa vem de 4 vitórias e 1 empate. 5 partidas invictas jogando em casa, beleza? Recebe um País de Gales, que eu já acabei de falar pra vocês, sem Gareth Bale, que é a estrela do time, tá? Mas tem Aaron Ramsey, tem Daniel James, tem umas peças bem bacanas ainda no elenco. O País de Gales perdeu 5 dos últimos 6 jogos, sofreu o primeiro gol em 8 das últimas 8 partidas, tá? E jogando fora de casa, 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, tá? Os últimos confrontos entre ele, tivemos um 1-1 e um 2-1 para a Croácia. Fechou, galera? É um confronto... Deixa eu ver se a gente tem aqui alguma coisa de gols, tá? A média de gols da Croácia, 1,30 feitos e 0,80 sofridos. E o País de Gales inverte, um time que sofre bastante gols e faz poucos gols, tá? Ainda mais com a ausência do Bale, essa média de gols feitos tende a cair bastante, beleza? Cara, o que mais vai me agradar aqui é o seguinte, essa cotação de ML da Croácia 1,57 é muito boa, mas muito boa mesmo, a se tratar de jogar em casa, de ter o melhor time, de ter o melhor elenco e um País de Gales ainda em construção sem Gareth Bale, que é a sua principal estrela, tá bom? Então vamos pegar aqui vitória da Croácia numa odd 1,57, beleza? Bom, dando continuidade então, mudando agora pro 365 Score, amanhã a gente tem o primeiro jogo da semifinal do Paulista Série A2, onde a Ponte Preta viaja para enfrentar o 15 de Piracicaba, tá? Ponte Preta que teve a melhor campanha na primeira fase, o melhor mandante e o melhor visitante, inclusive, tá? Ponte Preta voando na Série A2, vai até Piracicaba, interior de São Paulo, para receber, para enfrentar o 15, que foi a quarta melhor campanha no geral, tá? O 15, que seus melhores resultados foram dentro de casa, jogando em casa, beleza? Lá no Barrão de Serra Negra, que é o estádio do 15 de Piracicaba, beleza? Bom, o mercado aqui está precificando o time da Ponte. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O mercado está precificando o time da Ponte como favorito. Vitória 1,89 contra 3,47 do time do 15, tá? Mas o que eu gosto aqui, os últimos confrontos entre eles são confrontos onde o 15 teve 4 vitórias, 1 empate e 1 vitória da Ponte, tá? Porém, essas vitórias do 15 foram lá atrás, tá? 2015, 2014, tá? De 2016 foi a última. No Paulistão Série A2, a Ponte já enfrentou o 15 fora de casa e venceu por 2-1. Tá bom? Dados importantes aqui então, como eu falei pra vocês, a Ponte foi a primeira colocada no geral, ela teve dupla chance em 12 dos últimos 13 jogos, ou seja, perdeu só 1, marcou o primeiro gol em 6 das últimas 8 partidas e jogando fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota que foi para o Novo Horizontino, que foi o segundo melhor mandante da competição, beleza? Já o time do 15, que foi o quarto colocado no geral, ele venceu 6 das últimas 7 partidas, marcou o primeiro gol em 6 das últimas 7, geralmente quando marca, mantém a vitória, tá? E o time do 15 jogando em casa é um time muito bom mesmo, a gente viu isso aí contra a Portuguesa Santista, se defendeu bem, soube atacar, soube jogar e soube cozinhar, porque já tinha ganhado o primeiro jogo, tá? Então, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, exatamente, 5 jogos que o 15 não perde fora de casa. Pra mim, um jogo super aberto, jogo super disputado, mercado de cantos me agrada muito aqui, muito mesmo, tá? Mas pela circunstância, o que eu mais vou estar buscando aqui é o mercado de gols, tá? Menos de 2,5 gols, pagando uma odd de 1,85. Por quê? Tá? O time da Ponte Preta
Oh, meu Deus do céu, perdão aqui. O time da Ponte Preta, ele joga fora de casa, porém tem uma bela campanha. O 15 vai tomar a iniciativa do jogo, vai buscar o ataque, porque decide depois no Moisés Lucarelli e jogar no Moisés Lucarelli no estádio da Ponte, com a torcida da Ponte. Cara, é uma festa, é um mini alçapão lá dentro, é absurdo, beleza? Até eu creio que vou estar nesse jogo, hein? Tem grande chance de eu estar no jogo de volta entre Ponte Preta e 15 de Piracicaba, que eu gosto muito dessa Série A2, beleza? Então vou deixar aqui o under 2,5, porque creio que se algum dos times abrir o placar, vai tentar segurar essa vantagem positiva para o jogo da volta. Por mais que seja uma vantagem mínima, é uma vantagem considerável a se levar para um jogo da volta, tá? Tanto pro lado da Ponte quanto pro lado do 15, beleza? Continuando no Brasil, saindo do Campeonato Paulista, perdão, vamos dar um pulinho na Copa do Nordeste. A gente tem amanhã o o jogo único das quartas de final entre Fortaleza e Ferroviário. Jogo muito bacana, jogo bem estudado mesmo, tá? O Fortaleza, que ele se classificou em segundo do seu grupo A, que foi o grupo que teve o Sport como líder, e o Ferroviário ficou em terceiro, o mesmo número de pontos do CRB, mas com uma vantagem de vitórias, tá? O time do Fortaleza, a gente já sabe, quando joga em casa no Castelão, é muito forte, não tem como, tá? E o legal desse jogo é o seguinte, é um jogo único, empate, perseguindo o empate, a gente vai direto para a disputa por pênaltis, tá? Então a única vantagem do Fortaleza de ter terminado na frente do Ferroviário é de decidir essa vaga em casa ao lado da sua torcida, tá? Então vamos para dados importantes nessa partida. O Fortaleza foi segundo colocado do seu grupo, teve um dupla chance em 3 dos últimos 4 jogos, acabou perdendo só para o Cerro na Libertadores, tá? E mais de 2,5 batendo em 3 dos últimos 4. Já o time do Ferroviário, que foi o terceiro colocado, perdeu 3 dos últimos 4 jogos e teve um over 2,5 também em 8 dos últimos 9 jogos. Então vai ser um jogo muito pegado. Essa odd do Fortaleza tá bem esmagada, tá? Vejo o Fortaleza superior sim, mas vou estar buscando também amanhã o mercado de gols, tá? Total de gols, mais de 2,5, por quê? É jogo único, é jogo decisivo. Se o time tomar um gol, tem que se abrir atrás de buscar um empate e acaba dando o contra-ataque do outro time. E o Fortaleza, quando joga no Castelão, é muito forte com a torcida sua ao seu favor, beleza? Então, mais de 2,5 gols, odd 1,90 para Fortaleza e Ferroviários, quartas de final da Copa do Nordeste, beleza? E por último, pra gente estar fechando, porém, antes da gente falar disso aqui, galera, se você tá chegando agora, clica no link aqui, ó, e vem pra Forbet, que amanhã, sabadão, eu vou deixar a nossa múltipla da Forbet lá no Instagram, odd pelo menos 10, que o pai tá doido aqui, vou fazer aquela bingoleta malvadeza lá no site da Forbet, tá? E Forbet, a melhor casa de aposta nacional com uma das melhores cotações do mercado. Então clica no link, faz seu cadastro, que o primeiro depósito de até R$300 dobrado na mesma hora na conta, tá? E depósito por Pix, saque por Pix instantâneo, fechou? Então vamos voltar pra cá, que amanhã a gente tem o jogo de volta da semifinal do Gauchão, exatamente, jogo de volta, jogo na Arena do Grêmio, o primeiro jogo 2-1 pro Ipiranga, foi um jogo muito disputado, jogo onde, cara, que campanha faz o Ipiranga, não só no Gauchão, tá? Teve um jogo agora da Copa do Brasil em casa, ganhou de 3-1 e eliminou o poderoso Red Bull Bragantino, jogando super bem em casa, tá bom? Foi igualzinho o que aconteceu com o jogo do Grêmio nessa primeira rodada, beleza? Pra gente ter como base aqui, eu vou trazer o primeiro confronto entre eles, que foi o confronto de ida na casa do Ipiranga. A partir disso a gente já consegue tomar um caminho aqui e um lugar bacana pra gente estar podendo fazer a nossa apostinha, beleza? Nesse primeiro confronto, o Ipiranga jogando em casa teve 48% de posse de bola, deu 11 finalizações no gol e acertou 6 chutes, tá? 11 finalizações, 6 chutes no gol e teve 4 escanteios ao seu favor. Já o Grêmio, fora de casa, contou com 52% de posse de bola, 9 chutes, 4 no gols e 4 escanteios ao seu favor, tá? Então a gente vê que foi um jogo bem parelho, um jogo bem disputado, posse de bola praticamente igual, 48-52, 11 finalizações de um lado, 9 finalizações do outro, 4 no gol de um lado, 6 do outro e 4 cantos para qualquer um, tá? Então assim, esse jogo vai ser um jogo muito pegado, a odd muito esmagada do Grêmio. Se a gente pôr aqui a odd do Grêmio, tá pagando, aqui não tá dando pra ver porque vai abrir a cotação daqui a pouco, eu tô gravando um pouquinho cedo esse vídeo, tá? Então assim, a odd do Grêmio tá 1,20, cara, não gosto de trabalhar com odd menor que 1,30, 1,40, mas eu achei uma diquinha boa pra vocês lá no site da Betano, tá? Essa aqui, inclusive, só tem na Betano, então vou deixar a diquinha pra vocês entre Grêmio e Ipiranga no site da Betano, que é o mercado de especiais. Se você for lá, é o Grêmio pra vencer o jogo e mais de 2,5 gols, tá? Então é vitória barra número de gols. Então vai ser vitória do time da casa, que é o time 1, e mais de 2,5 gols nesse jogo aqui, pra sair pelo menos 3 gols entre Grêmio e Ipiranga. Por quê? O Grêmio jogando em casa é muito forte mesmo. E nos últimos 6 jogos jogando em casa, em 4 deles o Grêmio fez mais de 3 gols, tá? 3 gols ou mais, beleza? Então, Grêmio para vencer e mais de 2,5 gols, pagando uma odd 1,65. Essa é exclusiva da Betano, beleza? Galera,
Fiquem com Deus, excelente comecinho de final de semana, é dia de forra, é dia de espancar a titia. Então se você tá chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda muito o pai aqui a continuar crescendo cada vez mais e o nosso vídeo alcançar o maior número de pessoas possíveis, beleza? Fiquem com Deus, excelente final de semana, espero vocês lá no canal do Telegram, chama na forra, fui papai!